Agora, nós vamos fazer as mãozinhas. Gente, eu já fiz uma aqui, tá? Ela é bem rapidinha de fazer. 7 pontos dentro do anel mágico, tá? Depois vocês vão fazer um aumento para cada ponto de base. E aí vocês vão fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 voltas, 12 carreiras aí, de um ponto para cada ponto de base, tá bom? Então, esse é o esqueminha, então, da nossa mãozinha. Ela não tem erro, tá? São 2 pontos, 3, 4, 5, 6 e 7. Como eu falei para vocês anteriormente, vai fechar o anel mágico de vocês. Fecha bem aí. E agora vocês vão fazer aumento. Um aumento para cada ponto de base. Aqui não tem erro mesmo, é bem rapidinho de fazer. Fez aqui, fecha o trabalhinho de vocês no primeiro ponto, sobe uma correntinha e agora vocês vão fazer um ponto para cada ponto de base. Todos aqueles giros que eu falei anteriormente para vocês. Então, eu vou fazer aqui, vocês fazem aí e a gente já se encontra para finalizar o bracinho. Bom, meninas, depois então que vocês fizeram 12 voltinhas aqui, 12 carreiras de um ponto para cada ponto de base, agora vocês vão fazer 3 pontos e uma diminuição, tá? 1, 2, 3 e uma diminuição. Isso até o final. 1, 2, 3. E uma diminuição. 1, 2, 3 e uma diminuição. E aqui vocês fecham o trabalhinho de vocês, arremata. E reserva. Lembrando, deixe um fio longo, tá? Para vocês poderem depois costurar o bracinho. Então, nós já temos 2 aqui. Agora, nós vamos fazer as orelhinhas, ok? Bom, daqui nós vamos fazer um anel mágico das 6. Uma, 2, 3, 4, 5 e 6. Fecha o trabalho de vocês. Já esconde ali, ó. Começa já a colocar aqui de cantinho pra gente já esconder o fiozinho. Faz um aumento em cada ponto de base. São 6 aumentos. 2, 3 aumentos. E aí, vocês vão fazendo aumento até o final.
Aumento mais uma vez aí, para quem não sabe, são 2 pontos, gente, dentro do ponto de base, que é um aumento. Ok? Agora nós vamos fazer um ponto e um aumento até o final. Fecha o trabalhozinho de vocês aqui. No primeiro ponto, sobe uma correntinha. Então, a gente vai continuando. Um ponto, um aumento, 2 pontos, um aumento. Eu vou fazer aqui e já volto então, tá bom? Então, vocês agora fazem aí o de vocês, 2 pontos e um aumento para cada ponto de base até o final e a gente já se encontra. Bom, meninas, agora vocês vão fazer, depois que vocês fizeram aqui, olha, 2 pontos e um aumento para cada ponto de base até o finalzinho, vai fechar o trabalhozinho de vocês aqui no primeiro ponto, vai subir uma correntinha e agora vocês vão fazer 8 voltas, 8 carreiras de um ponto para cada ponto de base. São 8, tá? Lembrando, fecha o trabalhozinho de vocês quando terminar, sobe uma correntinha e faz a próxima carreira ou a próxima volta, dependendo de como vocês aí conhecem, tá bom? Então, vamos continuando então. Eu vou fazer aqui, vocês fazem aí e a gente já se encontra. Bom, meninas, depois que vocês tiverem feito, então, 8 giros, 8 carreiras, né? De um ponto para cada ponto de base. Então, agora a gente vai começar com as diminuições, tá bom? Agora, a gente vai fazer 2 pontos. É uma diminuição. Nós vamos fazer isso até o finalzinho. Fecha o trabalho de vocês. Dá uma arrumadinha. Aqui eu sempre uso, né, um desses marcadores aqui. Vocês usam, vocês encontram esses marcadores, gente, né, nessas casas mesmo de artesanato, tá? Ou até mesmo na internet. Eu compro muita coisa na internet, que aqui na Alemanha é muito difícil encontrar algumas coisas. Essa daqui eu comprei na internet. Eu paguei em torno a 2 euros, né? E chegou bem rapidinho pra mim. E ele é muito bom, porque você pode fechar aqui, ó. Você fecha ele e você coloca aqui pra marcar os nossos pontos, ok? Bom, do 14 ao 17, a gente vai fazer, então, um ponto para cada ponto de base. São somente 4 carreiras aí, né? De um ponto para cada ponto de base. Então, eu vou fazer aqui, vocês vão fazendo aí e a gente já se encontra. Bom, meninas, depois então que vocês fizeram 4 carreiras de um ponto para cada ponto de base, vocês vão fazer agora um ponto e uma diminuição até o final. Aqui não tem erro, tá? Depois vocês vão fazer, então, terminando esse, 3 carreiras de um ponto para cada ponto de base. Aqui não tem erro, tá? Lembrando que quando vocês terminarem esse, vocês deixem um pedaço de fio o suficiente para estar costurando a orelhinha do nosso sticker, tá bom? Tem que deixar ali um pedacinho de fio para estar costurando. Então, a gente vai terminando aqui. Aqui é bem rapidinho, como vocês podem ver.
Agora, então, a gente vai fazer 3 carreiras, né, ou 3 voltas aí de um ponto para cada ponto de base. É bem rapidinho de fazer, então eu vou terminando aqui, vocês terminam aí, lembrando de deixar um pedacinho de fio pra gente poder tá costurando, tá bom? Na nossa orelhinha lá na cabeça do Stitch, tá bom? Então, a gente já se encontra, eu termino aqui, vocês terminam aí. Bom, meninas, então agora que a gente já terminou a nossa orelhinha, nós vamos fazer agora os pezinhos, tá? Bom, gente, aqui não é difícil, não, é bem facinho, tá? Eu vou ensinar vocês aí, então. Olha, vocês aqui vão fazer o nosso conhecidíssimo anel mágico das 6 pontos. 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixíssimos no nosso anel mágico. Nós vamos fechar, esconder esse fio aqui que sobrou e sobe uma correntinha e vamos fazer um aumento para cada ponto de base. Então, são 6 aumentos. Aqui não tem segredo. 2, 3, 4. Aqui são 2 aumentos. 1, 2. No próximo, 1 e 2. No próximo, 1 e 2. No próximo, 1 e 2. Fechamos o nosso trabalho no nosso primeiro ponto, sobe uma correntinha e agora nós vamos fazer um ponto e um aumento para cada ponto de base. No próximo, um ponto. Acabou meu fio. Gente, quando isso acontecer, olha só, eu queria mostrar isso pra vocês. De acontecer que acabou o fio de vocês, vocês não precisam dar nó aqui não, tá? Nem tem necessidade de fazer isso. Não existe essa coisa de vocês colocarem um nó. Vocês vão fazer aqui, ó, o comecinho, tá? Vai passar a agulha de vocês lá por dentro. Vai puxar aqui no nosso comecinho. E vai fazer normalmente o ponto, olha só. Tá vendo? Ele fica aí perceptível. Vou mostrar novamente pra vocês. Isso é muito importante, tá, gente? Pra vocês não ficarem jogando fio fora. É muito legal isso. Terminou o fio. No outro fio com a mesma cor. Olha só, tá vendo? Vocês fazem comecinho da correntinha. Passa a agulha por dentro do nosso ponto. Tira o nosso comecinho da correntinha com o outro fio. E continua normalmente aqui, ó, o nosso ponto. Aqui não tem segredo nenhum, gente. No primeiro pontinho aqui a gente vai fechar. Por cima mesmo desses fios aqui que sobra, tá? Sobe e continua. E vai escondendo esse fio que sobrou. Um ponto, 2 pontos e um aumento. Aqui não tem a necessidade de vocês dividirem os pontos, tá? Vocês podem fazer diretamente assim mesmo. 2 pontos e um aumento. Olha só, gente, como é que fica imperceptível aqui atrás e aqui na frente, tá vendo? Não se vê que a gente remendou aqui o nosso fio. Então, vamos continuando. No próximo ponto, um ponto. No próximo ponto de base, um outro ponto. No próximo ponto de base, um aumento. No próximo ponto de base, um ponto.
no próximo ponto de base, outro ponto, e no próximo ponto de base, um aumento. São 2 pontos e um aumento. E assim vocês vão fazendo até o final. Ponto sobre ponto e aumento sobre aumento. Aqui não tem segredo, tá, gente? E olha, vai ficando desse jeitinho aqui o nosso pezinho, ok? Desse jeitinho. Agora a gente vai continuando. Vamos fazer 3 pontos. Um ponto para cada ponto de base por 3 vezes e um aumento. Um ponto no próximo ponto, segundo ponto no próximo ponto, o terceiro ponto um outro ponto de base, um outro ponto, no próximo ponto de base um aumento, no próximo ponto de base um ponto, no próximo ponto de base outro ponto, no próximo ponto de base outro ponto, no próximo ponto de base um aumento. E assim, gente, vocês vão fazendo aí, que é bem rapidinho, tá? Esse aqui é bem rapidinho de fazer. Fecha o nosso trabalhozinho no primeiro ponto, sobe uma correntinha. E agora nós vamos fazer uma volta de um ponto para cada ponto de base. Eu vou fazer aqui, vocês vão fazendo aí, e aí eu já encontro com vocês. É uma carreira somente de um ponto para cada ponto de base. Bom, meninas, depois que vocês fizerem, então, uma volta aqui, né, uma carreira de um ponto para cada ponto de base, nós vamos fazer mais uma carreira de um ponto para cada ponto de base. Então, no total, seriam 2, ok? Então, a gente vai fazer essa daqui, ela vai subir agora e depois eu vou ensinar para vocês as diminuições para fazer o sapatinho do nosso stitch, ok? Então, a gente já se encontra. Fazem aí, e eu faço aqui. E aí, quando a gente terminar, eu já me encontro com vocês. Bom, meninas, agora a gente vai começar as diminuições, tá? Primeiro, a gente vai fazer aqui, ó, bem no comecinho, 4 pontos somente. Então, a gente vai fazer um ponto para cada ponto de base por 4 vezes. 2, 3, 4. Fez isso? Agora a gente vai fazer aqui 8 diminuições, tá bom? Então, a gente vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 diminuições seguidos, tá? Agora, sobrou todos esses pontinhos aqui, a gente vai fazer um ponto para cada ponto de base. 1, 2 e assim por diante, até o finalzinho.
faz um ponto para cada ponto de base daqueles que sobrou até o final. Sobe uma correntinha, fecha o trabalhozinho de vocês aqui no primeiro ponto, ok? E continuando, sobe a correntinha. Agora nós vamos fazer aqui, olha, somente 3, tá? 3 pontinhos. Opa, escapou meu fio. 1, 2 e 3. A gente vai diminuindo. Vamos fazer todas as diminuições. 2, 3 diminuições. 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sobraram 2 pontos, a gente faz os 2 últimos pontos aqui. Agora, daqui em diante, vocês vão fazer 1, 2, 3, 4 voltas, 4 carreiras, de um ponto para cada ponto de base. Aqui não tem erro, tá? Vocês fazem isso direto, tá bom? Lembrando que no finalzinho, quando vocês terminarem, vocês deixam então um pedacinho de fio para estar costurando no corpinho. Eu faço aqui, vocês fazem aí e a gente já se encontra. Bom, meninas, agora nós vamos fazer então a parte dos olhos. Aqui essa é uma parte dos olhinhos, a gente vai fazer com aquela cor mais clarinha. Eu escolhi essa cor aqui, como eu já expliquei pra vocês no começo. Agora a gente vai fazer então um anel mágico, dá 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos fechar o nosso trabalho. Vamos aqui subir uma correntinha e vamos fazer então um aumento para cada ponto de base. São 6 aumentos. Um aumento, no próximo, um outro aumento, no nosso próximo ponto de base, um outro aumento. Vocês vão fazer isso por todos os pontos de base do nosso amigurumi. Aqui não tem segredo, pessoal. É desse jeitinho aqui. Fecha o nosso trabalho no primeiro ponto, sobe uma correntinha,
E agora nós vamos fazer um ponto e um aumento. Priscila, precisa dividir os pontos? Gente, aqui se vocês quiserem dividir, vocês podem dividir. E vocês têm que fazer isso em todos os dois. Se vocês não quiserem dividir, não tem problema, tá? Pode fazer direto, sem estar dividindo aí o pontinho de vocês. Eu aqui não dividi, eu fiz direto. Ponto sobre ponto e aumento sobre aumento. Vocês vão fechar então o trabalho. Sobe uma correntinha e agora nós vamos fazer 2 pontos e um aumento. Vocês vão fazer isso direto. Gente, mais ou menos, mais uma vez aí, como eu sempre falo pra vocês, o fio é de preferência de vocês, tá? Que seja um fio adapto que vocês podem estar usando para a agulha no qual eu falei para vocês. Não adianta usar uma agulha menor com um fio menor, porque vai ficar muito pequeno o trabalho de vocês, ok? Continuando então, no último ponto, um aumento, fecha o nosso trabalho, sobe uma correntinha. No próximo, vamos fazer então 3 pontos e um aumento. Mais uma vez, como eu estava falando para vocês, gente, não adianta usar uma agulha menor. Gente, essas agulhas que vocês usam aí, que se é da 1, da 1,2 a 1,3, assim por diante, são agulhas para vocês fazerem outros tipos de trabalho. O amigurumi, a gente usa as agulhas 2, 2,5, 3 e assim por diante, ok? Se vocês quiserem fazer, vocês podem fazer, mas o trabalho ele não vai render, ele não vai ficar tão perfeito como a gente mostra aqui nos vídeos, ok? Quem quer fazer aí com fio mais fino, pode fazer, ok? Eu indico sempre de usarem os fios acrílico ou lã adaptada para crianças, ok? Fechou o trabalho. Sobe uma correntinha. Agora nós vamos fazer 2 carreiras de um ponto para cada ponto de base, 2 voltas de um ponto para cada ponto de base. Então, eu vou fazer aqui, vocês fazem aí, lembrando de deixar um fio aqui o suficiente, olha, eu dou 2 voltas, tá? 2 voltas aqui. Pra mim depois tá costurando os olhinhos na cabeça, direto na cabeça do nosso amigurumi, tá bom? Então, vocês fazem aí as 2 carreiras ou 2 voltas de um ponto para cada ponto de base. E aí, eu termino aqui, vocês terminam aí, a gente já se encontra. Bom, meninas e meninos, agora nós vamos fazer a parte de dentro do olhinho, tá? É em preto. Bom, eu sei que não vai dar pra fazer vocês verem, mas com a explicação vocês vão entender. Aqui não tem segredo, tá, gente? É somente 2 coisinhas, 3 coisinhas bem simples. Um anel mágico das 6, 2, 3, 4, 5 é 6. Fechou. Subiu. E agora vocês vão fazer um aumento para cada ponto de base.
Aqui não tem segredo. 2. Fica difícil de ver, gente, mas é somente isso, não tem segredo, tá? Vocês vão fechar o trabalhozinho de vocês. E aqui está, então, a parte de preto do nosso olhinho, do nosso amigurumi. Corta deixando um pedacinho de fio para poder costurar. E aí, vocês vão costurar antes de colocá-la no corpinho, tá? Vocês vão costurar ele um pouquinho mais pro lado, assim, olha. Tá vendo? Não aqui no meio, tá? Mais assim, de ladinho, tá bom? Que a gente vai depois costurar na cabecinha. Agora, então, nós vamos fazer a parte da orelhinha. Aqui não tem segredo, tá, meninas? Bom, eu aqui fiz de ida e volta com as correntinhas. Eu fiz com a cor rosa, que essa é aquela parte interna do nosso, da orelhinha do nosso amigurumi. Não é difícil de fazer, eu fiz aqui com as correntinhas, ok? De ida e volta. Eu fui fazendo também os aumentos aqui nas bordinhas, ok? E depois eu fui fazendo as diminuições. Aqui não tem segredo, tá? Então, nós vamos fazer juntas. Bom, agora com a cor rosa. Com a cor rosa, então, a gente vai trabalhar. Então, a gente vai fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5 correntinhas. Na segunda correntinha aqui, a gente vai fazer um ponto. E a gente vai fazer, então, 4 pontos no total, ok? 2, 3, 4. A gente vai subir uma correntinha e nós vamos fazer 2 vezes um ponto para cada ponto de base, por 2 vezes, por 2 carreiras, ok? Aqui não tem segredo. Sobe uma correntinha, vira o trabalhozinho de vocês. E no próximo, vamos lá, mais 4. A partir de agora, a gente vai fazer um aumento. Aqui no começo, vai fazer um ponto, 2 pontos, e agora faz no final um aumento. Esse aqui não tem segredo, tá, gente? É super facinho de fazer. Agora, a gente vai fazer mais uma vez. Sobe uma correntinha, faz um aumento aqui na pontinha. Trabalho os pontos, um ponto para cada ponto de base. Até o finalzinho. E aqui no final, a gente vai fazer um aumento.
sobe uma correntinha, vira o nosso trabalho e dá 6 a 8 por 3 carreiras, 3 voltas, né? A gente vai fazer, então, um ponto para cada ponto de base. Aqui não tem segredo, são somente 3. Uma. Ah, lembrando, gente, a gente não conta aqui a nossa correntinha como ponto, tá? No segunda carreira, um ponto para cada ponto de base. Na próxima carreira, mais uma de um ponto para cada ponto de base. Bom, tem agora uma parte importante. Nessa daqui, eu fiz ela normal. E olhando lá, né, na orelhinha do nosso Stitch, eu percebi que ele tem um cortezinho aqui, né? Então, gente, eu decidi de fazer dessa forma aqui. Agora, aqui nessa terceira carreira, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai subir uma correntinha e vai fazer até o finalzinho aqui, ó. Um ponto para cada ponto de base, por 5 pontos. Daqui, a gente vai fazer 1, 2, 3 correntinhas, mais uma, 4. Vai virar o trabalhozinho de vocês. Vai fazer um aumento aqui no começo. Esse vai ser aquele rasgadinho que a gente viu que ele tem lá lá na foto, na imagem, né? Do Lilo Stitch. Do Lilo e Stitch. Então, o Stitch, ele tem esse cortezinho, né? Que eu percebi na foto que ele tem. Eu quero fazer igualzinho, então a gente vai fazer assim. E agora, aqui no finalzinho, a gente vai fazer um aumento. Então, vai ficar desse jeitinho aqui, tá? Esse é pra que ele dar aquele charmezinho que ele tem lá naquela orelhinha dele, tá bom? Então, a gente vai fazer. Agora, mais um aumento. Nos próximos, a gente vai fazer até o penúltimo um ponto para cada ponto de base. E aqui no finalzinho, olha, vai fazer um aumento. Ok? Vira o trabalho, sobe uma correntinha. No próximo, agora, a gente vai fazer 3 carreiras de um ponto para cada ponto de base. Então, vou fazer essas 3 carreiras aqui.
vocês vão fazer aí e a gente já se encontra. Bom, meninas, depois então que vocês fizeram as 3 carreiras, de um ponto para cada ponto de base, agora nós vamos fazer subir uma correntinha, que aqui eu já subi, vamos fazer uma diminuição no começo, e uma diminuição lá no final. Então, a gente vai agora fazer um ponto para cada ponto de base. E aqui no finalzinho, olha, a gente vai fazer agora uma diminuição. Ok? Então, vai ficar assim. Esse pedacinho vai ficar assim, tá? No outro, vocês vão ter que fazer 2. No outro, vocês não precisam fazer as correntinhas aqui pra ficar esse abertinho. Vocês vão fazer direto aqui, tá? E somente em um que nós vamos fazer, então, essas correntinhas pra gente poder fazer aquele rasgadinho da orelha do nosso stitch. Bom, daqui agora, nós vamos continuar as diminuições, tá? Vai subir uma correntinha. E vai fazer um ponto para cada ponto de base. Esse daqui é bem facinho de fazer. Agora, nós vamos fazer mais uma diminuição no final. Vamos subir mais uma correntinha e vamos fazer mais uma vez uma diminuição. Agora, a gente vai continuar com um ponto para cada ponto de base. 2, 3, 4. E vai fazer uma diminuição. Agora, mais uma vez, sobe uma correntinha e faz uma diminuição. E vocês vão fazer, então, aqui uma diminuição. Uma, duas. E agora, mais uma diminuição. E aqui nós terminamos, então, o nosso trabalho. A gente vai cortar um fio, o suficiente para costurar. Eu faço mais ou menos assim, um giro, um giro e meio de fio no nosso trabalhozinho, para deixar, né, um fio suficiente para estar cortando, cortar bem um longo assim, e para estar costurando bem lá na cabecinha do nosso amigurumi.
Então, a gente vai fechar o nosso trabalho. Então, a parte de dentro da orelhinha vai ficar assim, ok? E essa partezinha aqui é pra gente poder fazer, então, a parte de dentro da nossa orelhinha. Agora, nós vamos fazer os outros pedacinhos. A gente já se encontra. Bom, meninas, agora nós vamos fazer o nariz do Stitch. Nós vamos fazer nessa cor aqui, tá? Vai ser nessa coloração aqui. Vai ser um azul bem mais escuro do que o azul que nós usamos aí pro corpinho, tá bom? Bom, então agora vamos começar com um anel mágico das 6 pontos, ok? Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos fechar o nosso trabalho aqui no primeiro pontinho. Subir uma correntinha e agora nós vamos fazer um aumento para cada ponto de base. Então, aqui são 6 aumentos. Agora, nós vamos fazer um ponto, um aumento, até o final do nosso trabalho, um ponto e um aumento. Aqui não tem segredo, tá, gente? Ela é uma linha mais escura, então provavelmente vocês não vão estar vendo muito aí. Mas com a explicação vocês vão conseguir fazer, tá? Agora nós vamos fazer duas voltas, 2 carreiras de um ponto para cada ponto de base. Então, esse vai ser o nosso nariz do nosso Stitch, ok? Então, gente, é só vocês fazerem isso, eu vou fazendo aqui, vocês fazem aí e a gente já se encontra.